Olá, pessoal! Hoje vamos examinar as profecias mais incríveis da Bíblia. O tema do Anticristo é um dos mais fascinantes e aterrorizantes para muitos cristãos ao redor do mundo. A ideia de um sistema religioso global liderado por uma figura que se opõe diretamente a Cristo tem sido um ponto central de discussões teológicas e interpretações proféticas. Neste vídeo, veremos como as peças desse complexo tabuleiro se movem, revelando estratégias meticulosamente planejadas com um propósito oculto. Vamos mergulhar profundamente nesse tema, explorando todas as suas nuances e teorias mais polêmicas. A Bíblia menciona o Anticristo em várias passagens, principalmente no Novo Testamento. A mais notável está em 1 João 2:18, que diz: Filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Essa passagem sugere que o espírito do Anticristo já está operando no mundo, preparando o caminho para a manifestação final. Na época de João, diversas figuras poderiam ser vistas como anticristos, dado o contexto histórico e as perseguições enfrentadas. Paulo também menciona essa figura em 2 Tessalonicenses 2:3-4, alertando sobre o homem do pecado que será revelado no tempo determinado por Deus. O espírito do Anticristo, conforme mencionado por João e Paulo, já estava no mundo desde o início da era cristã. Vamos analisar como o espírito do Anticristo pode ter tentado se levantar contra os cristãos, e contra todos que de alguma forma contribuíram para o fortalecimento da fé cristã e contra as boas novas que estavam sendo espalhadas pelo mundo, pelos apóstolos e seus seguidores. Houve diversas tentativas de manifestação desse espírito em várias figuras e impérios ao longo da história, começando com a Babilônia, passando pelos persas, gregos, romanos, vários imperadores, e a Igreja Católica, que também pode ter sido usada para este fim. Segundo esse raciocínio, o espírito do Anticristo ainda opera em nossos tempos e pode estar usando várias organizações, personalidades e ideologias, para sua manifestação final. Cada um desses impérios ou figuras tentou destruir o povo de Deus e impor um sistema que se opunha aos valores cristãos. Essas tentativas de manifestação incluíram várias ações com a intenção de impedir a evangelização e inibir os cristãos. Vamos analisar em detalhes cada uma delas agora. Babilônia. A ruína do templo e o exílio dos sob Nabucodonosor representam um ataque direto ao povo de Deus. Nabucodonosor não apenas destruiu o centro espiritual do povo de Deus, mas também tentou reeducar os jovens hebreus, como Daniel e seus amigos, na cultura e religião babilônicas. Persas. Embora Ciro tenha permitido o retorno do povo de Deus, figuras como Amã, no livro de Ester, conspiraram para exterminar o povo. Amã, um alto oficial na corte persa, tentou aniquilar o povo em todo o império, sendo frustrado apenas pela intervenção divina através de Ester e Mordecai. Gregos. Sob Antíoco IV Epifânio, houve uma tentativa de helenização forçada do povo de Deus, incluindo a profanação do templo. Antíoco colocou uma estátua de Zeus no templo e proibiu práticas religiosas, levando à revolta dos macabeus. Romanos. Perseguições intensas ocorreram sob imperadores como Nero, que os culpou pelo grande incêndio de Roma e os submeteu a torturas terríveis, além das arenas romanas usadas para eliminar milhares de pessoas. Nero, Domiciano e outros imperadores romanos viam o cristianismo como uma ameaça ao culto imperial e à ordem pública, resultando em perseguições intensas. Após séculos de intensa perseguição, algo surpreendente aconteceu no Império Romano: a união com o cristianismo. No início do século IV, o imperador Constantino, através do Edito de Milão em 313 d.C., legalizou o cristianismo e, eventualmente, o adotou como a religião oficial do império. Essa mudança radical pôs fim às perseguições e trouxe um período de aceitação e expansão para o cristianismo. Constantino alegou ter tido uma visão da cruz antes da Batalha da Ponte Milvia, o que o levou a converter-se ao cristianismo e a promover a fé cristã em todo o império.
No entanto, essa aliança trouxe consigo uma fusão de práticas e doutrinas romanas com o cristianismo, que pode ter sido o início de uma nova estratégia sutil do espírito do anticristo. Memoriza essa informação para entender mais para frente a evolução desta estratégia. A Inquisição. Durante a Idade Média, a Igreja Católica também foi acusada por alguns de representar o espírito do anticristo, especialmente durante períodos de inquisição e perseguições, que eliminou milhares em suas fogueiras. A Inquisição buscou suprimir supostas heresias e consolidar o poder religioso e político. Com a crescente influência romana, a Igreja Católica começou a adotar certas práticas e doutrinas que diferiam dos ensinamentos originais dos apóstolos. Entre as mudanças significativas estavam: sincretismo religioso. A incorporação de rituais e festivais pagãos, adaptando-os ao cristianismo. Festividades como o Natal e a Páscoa incorporaram elementos de celebrações romanas anteriores. Hierarquia eclesiástica. O desenvolvimento de uma hierarquia rígida dentro da Igreja, com o Papa no topo, semelhante à estrutura política do Império Romano. Culto aos santos e relíquias. A veneração de santos e relíquias, que muitos veem como uma adaptação das práticas pagãs de adoração a deuses e heróis. Doutrina da transubstanciação. A crença de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo durante a Eucaristia, uma ideia que desenvolveu complexidades teológicas não explicitamente detalhadas nos textos bíblicos. O papel de Maria. A elevação de Maria, mãe de Jesus, a um status de quase divindade, com títulos como Mãe de Deus e Rainha do Céu, introduzindo práticas de oração e veneração que não são encontradas nas Escrituras. Todas essas mudanças e transformação do cristianismo oficializado pelo Império Romano pode ser vista como o início das estratégias sutis do espírito do anticristo. Ao invés de eliminar a fé cristã através da perseguição, o inimigo começou a corrompê-la por dentro, através de sincretismo e mudanças doutrinárias que desviaram o foco dos ensinamentos puros de Jesus e dos apóstolos. Ao incorporar práticas e crenças pagãs, a Igreja diluiu a mensagem do Evangelho, tornando-se mais uma instituição política e menos uma comunidade de fé baseada nas Escrituras. Essa sutil corrupção da fé pode ser vista como uma forma de preparar o terreno para um sistema religioso global que se opõe à verdadeira mensagem de Cristo. A união dos romanos com o cristianismo marcou um ponto de virada significativo na história da Igreja. Embora tenha trazido um fim às perseguições, também introduziu mudanças que muitos acreditam serem influências sutis do espírito do anticristo. Essas mudanças serviram para desviar a fé cristã de suas raízes bíblicas, criando um sistema que se tornou cada vez mais susceptível a manipulações e corrupções ao longo dos séculos. A Revolução Francesa. Na era moderna, a Revolução Francesa trouxe uma onda de perseguição. O movimento buscou eliminar a influência da Igreja na sociedade, promovendo o secularismo e o culto à razão. Igrejas foram fechadas, propriedades da Igreja foram confiscadas e muitos líderes religiosos foram executados. Regime soviético. Esse regime perseguiu duramente a Igreja Ortodoxa Russa e outras expressões de fé cristã. Houve muita destruição, clérigos foram presos e executados, e a prática da religião foi severamente restringida. Regime autoritário da Alemanha. Em tempos modernos, Hitler é frequentemente citado como uma manifestação do espírito do anticristo devido ao que ocorreu durante a Segunda Guerra, onde milhões foram eliminados. Hitler tentou estabelecer um regime totalitário que se opunha aos princípios de dignidade humana e liberdade. Revolução Cultural Chinesa. Esta visou erradicar todas as tradições religiosas e culturais na China, incluindo o cristianismo, e muitos foram forçados a praticar sua fé em segredo. Essas figuras e impérios, apesar de terem causado grande sofrimento e perseguição, não foram o anticristo final. Eles representam tentativas de manifestação do espírito do anticristo, mas Deus, em sua soberania, não permitiu a manifestação completa porque o tempo certo ainda não havia chegado.
Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, 6-7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Todas as peças movidas até agora foram reveladas por Daniel em suas impressionantes profecias. A análise do espírito do anticristo ao longo da história não estaria completa sem a menção das profecias de Daniel e as bestas do Apocalipse, que oferecem uma visão mais profunda sobre os impérios que se levantaram contra o povo de Deus. A estátua de Nabucodonosor, descrita no livro de Daniel, é uma representação profética dos grandes impérios que governaram o mundo e oprimiram Israel. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o peito e os braços de prata simbolizam a Medo-Pérsia, o ventre e as coxas de bronze representam a Grécia, e as pernas de ferro, juntamente com os pés de ferro e barro, simbolizam o Império Romano e seus sucessores. Cada uma dessas partes da estátua simboliza a ascensão e queda de impérios que, em muitos aspectos, agiram sob o espírito do Anticristo. Daniel 2, 31-33. Tu, ó Rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços, de prata, o seu ventre e as suas coxas, de bronze, as pernas, de ferro, os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. A profecia de Daniel continua e revela que essa estátua é destruída por uma grande pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, simbolizando o reino de Cristo que se estabelecerá e destruirá todos os reinos terrenos. Daniel 2, 34-35. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Além disso, Daniel também teve visões de 4 bestas, cada uma representando diferentes impérios, mas os mesmos já mencionada na estátua, que se levantariam contra Deus e seu povo. A primeira besta era como um leão com asas de águia, representando a Babilônia, ou a segunda, como um urso, simbolizando a Medo-Pérsia, ou a terceira, como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando a Grécia, e a quarta besta, terrível e espantosa, com dentes de ferro e 10 chifres, representando o Império Romano e seus sucessores. Daniel 7, 3-7. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. E eis aqui outro, o segundo, semelhante a um urso. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. No Apocalipse, João descreve uma visão semelhante, onde uma besta emerge do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, combinando características das bestas vistas por Daniel. Esta besta do mar é frequentemente interpretada como uma representação do poder político e religioso combinado, atuando sob a influência do Anticristo. Apocalipse 13, 1-2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta que sai do mar pode ser vista como a união de todos os poderes anteriores que vimos tentando eliminar os cristãos ao longo da história, desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses impérios, apesar de seus esforços, não conseguiram destruir o povo de Deus. No futuro, esse poder se levantará novamente sob a autoridade do Anticristo, buscando finalmente conquistar o que seus predecessores falharam em alcançar.
No entanto, assim como a estátua foi destruída pela grande pedra, essa união de poderes será derrotada pela volta triunfante de Jesus Cristo. Apocalipse 13, 11 a 12 também menciona uma segunda besta que emerge da terra, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que fala como um dragão. Esta besta é frequentemente vista como um poder religioso que apoia a autoridade da primeira besta, realizando grandes sinais e enganando os habitantes da terra, incentivando a adoração da primeira besta. Essas 2 bestas trabalham em conjunto, simbolizando a união de poder político e religioso sob o domínio do Anticristo. Elas refletem as ações e influências que moldaram e continuarão a moldar a história mundial, preparando o terreno para a manifestação final do Anticristo. Além disso, o Apocalipse menciona um pequeno chifre que cresce entre os 10 chifres da besta, que é uma referência direta às profecias de Daniel sobre as bestas. Daniel 7, 8. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Este pequeno chifre é frequentemente interpretado como um símbolo do Anticristo, um líder que se levantará com grande arrogância e poder, falando blasfêmias contra Deus e perseguindo os santos. As visões de Daniel e João se interligam, oferecendo um panorama abrangente das forças espirituais que atuam nos bastidores dos impérios terrenos. Diversas teorias têm surgido ao longo dos séculos sobre quem pode ser o Anticristo e como seu sistema religioso global se manifestará. Uma teoria popular é que o Anticristo será um líder político carismático que usará a religião como uma ferramenta para unificar o mundo sob seu controle. Alguns apontam para organizações globais como as Nações Unidas ou a União Europeia como possíveis plataformas para o surgimento dessa figura. Outra teoria sugere que o Anticristo será uma figura religiosa que conseguirá unir todas as religiões do mundo sob uma única bandeira. Nesse contexto, há especulações sobre o papel do Vaticano e do Papa, especialmente com a crescente ênfase no ecumenismo e no diálogo interreligioso. No entanto, é crucial lembrar que essas são apenas teorias e que a Bíblia não identifica explicitamente essas organizações ou indivíduos. A promoção do ecumenismo e do diálogo interreligioso, enquanto positiva em muitos aspectos, também levanta preocupações entre aqueles que veem isso como um passo em direção à religião única mencionada em Apocalipse, que pode culminar em erradicação das demais religiões ou na imposição desta religião a todos. A ideia de uma nova ordem mundial, um governo global unificado, é frequentemente ligada às profecias do fim dos tempos. Muitos acreditam que esta ordem incluirá uma nova religião mundial que buscará unificar todas as crenças sob uma única liderança. A questão de quais organizações ou poderes atuais podem estar envolvidos no estabelecimento do sistema religioso do Anticristo é altamente especulativa. No entanto, algumas teorias sugerem que corporações multinacionais, governos autoritários e até mesmo certas seitas religiosas poderiam estar preparando o terreno para esse sistema. Por exemplo, a crescente influência das grandes empresas de tecnologia e suas capacidades de coleta de dados tem sido motivo de preocupação para muitos. A ideia de um governo global controlado por uma elite tecnológica não é mais vista como ficção científica, mas como uma possibilidade real. O mais provável é que a combinação dessas forças globais poderia estar preparando o terreno para a chegada do Anticristo. Independentemente de quem ou o que o espírito do Anticristo está operando nos dias de hoje, parece que uma nova estratégia que se iniciou com as mudanças doutrinárias da Igreja Católica, que estão sendo empregadas para enfraquecer a influência cristã na sociedade. Ao invés de perseguições violentas e diretas, o espírito do Anticristo agora atua de maneira mais sutil através de ideologias culturais e movimentos sociais. Vejamos as possíveis estratégias usadas. Relativismo moral. Uma das principais ferramentas é o relativismo moral, a ideia de que não existem verdades absolutas. Isso se opõe diretamente aos princípios cristãos, que afirmam a existência de verdades universais e imutáveis baseadas na Bíblia. O relativismo moral pode levar as pessoas a rejeitarem os ensinamentos cristãos como apenas uma das muitas opiniões sobre a moralidade. Secularismo. O avanço do secularismo busca separar a religião da esfera pública, relegando-a ao âmbito privado.
Leis e políticas que proíbem expressões públicas de fé, como orações em escolas ou símbolos religiosos em espaços públicos, são exemplos dessa tendência. Isso pode enfraquecer a presença e a influência do cristianismo na sociedade. Movimentos de redefinição de valores. Movimentos que buscam redefinir conceitos tradicionais, como família e casamento, também representam um desafio para os valores cristãos. A promoção de ideologias que aceitam práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos é vista como uma forma de minar a estrutura familiar tradicional. Educação. A educação moderna, em muitos casos, apresenta visões do mundo que excluem ou marginalizam as perspectivas cristãs. Currículos que promovem teorias evolucionistas sem espaço para o criacionismo, ou que enfatizam a moralidade secular, podem influenciar as gerações mais jovens a se afastarem da fé cristã. Mídia e entretenimento. A mídia e a indústria do entretenimento desempenham um papel crucial na formação de valores e opiniões. Programas de TV, filmes e músicas que glorificam comportamentos e atitudes contrárias aos ensinamentos cristãos têm um impacto profundo na cultura popular. Organizações internacionais. Instituições como as Nações Unidas e outros organismos internacionais promovem agendas que, em muitos casos, entram em conflito com os valores cristãos. A pressão para a aceitação global de certas práticas, como o aborto e a eutanásia, desafia diretamente as convicções baseadas na Bíblia. Flexibilidade das igrejas. Nos tempos atuais, diversas denominações cristãs têm mostrado uma crescente flexibilidade em relação a comportamentos tradicionalmente não cristãos, em um esforço para se tornar mais inclusivas e relevantes. Esta mudança inclui maior aceitação de relacionamentos fora do casamento tradicional, como a coabitação e as uniões homoafetivas, e uma postura menos rígida em questões de moralidade como aborto e eutanásia. Além disso, a promoção do ecumenismo e do diálogo interreligioso tem levado a uma diluição das doutrinas cristãs. Essa flexibilidade pode ser vista como uma estratégia sutil do espírito do anticristo, ao promover uma visão relativista que dilui a mensagem cristã. Ao tentar tornar a fé mais palatável para a sociedade moderna, a Igreja corre o risco de comprometer suas doutrinas fundamentais, preparando inadvertidamente o terreno para um sistema religioso global que se desvia da verdade de Cristo. A mudança sutil na postura da Igreja pode ser parte de um movimento maior para preparar o terreno para a chegada do Anticristo, conforme descrito nas profecias bíblicas. Essas estratégias sutis, embora menos violentas que as perseguições passadas, são igualmente eficazes em enfraquecer a influência cristã. Elas se infiltram na cultura e na mentalidade coletiva, promovendo um afastamento gradual, mais significativo dos ensinamentos bíblicos. Após essas considerações, podemos concluir que diversas organizações, figuras políticas e religiosas, grandes impérios econômicos e grandes empresas de tecnologia podem estar se unindo em uma combinação terrível e iminente. Todas essas entidades podem estar colaborando, de forma voluntária ou involuntária, com o espírito do Anticristo. Quando o Anticristo se manifestar de forma definitiva, a sociedade estará totalmente preparada para a manipulação e aceitação do sistema que será imposto por ele. Durante séculos, a humanidade foi gradualmente condicionada e manipulada para aceitar a marca que será imposta, enquanto a verdade de Cristo se dilui na mente das pessoas. Meus irmãos, este é o momento de nos prepararmos e nos defendermos contra o que está oculto e se levantando de forma sutil diante dos nossos olhos. Acordem, aqueles que ainda dormem, e abram os olhos para a realidade que se desenrola. A mensagem central do Evangelho é a de preparação e vigilância, conforme Jesus adverte em Mateus 24, 42. Cristãos são chamados a viver em santidade, discernimento e prontidão para a vinda de Cristo, independentemente dos eventos ao redor. Devemos usar as armas espirituais que Deus nos deu contra o espírito do mal. Efésios 6, 10 a 18, escrito pelo apóstolo Paulo, oferece orientações sobre como se defender das tentações e permanecer firmes na fé. Nossa força vem do Senhor. Vestir a armadura de Deus nos protege dos ataques espirituais, o cinto da verdade nos ajuda a resistir às mentiras do inimigo, a couraça da justiça protege o coração contra a injustiça,
Os calçados com o Evangelho da Paz nos dão firmeza na caminhada cristã, o escudo da fé é nossa defesa contra os ataques do maligno. O capacete da salvação protege a mente contra as dúvidas, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, combate as mentiras, e a oração constante mantém nossa conexão com Deus e nos dá força para resistir às tentações. Seguindo esses princípios e se revestindo da armadura de Deus, os cristãos podem enfrentar e vencer as tentações, mantendo-se firmes na fé e na verdade do Evangelho. O estudo do Anticristo e seu sistema é fascinante e alarmante, mas deve sempre nos levar de volta à esperança e à segurança que temos em Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e em sua soberania, podemos encontrar paz e confiança, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre o Anticristo e as estratégias sutis que podem estar preparando o terreno para sua chegada. Queremos saber a sua opinião. Você concorda ou discorda das ideias apresentadas? O que achou do vídeo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos conosco. Sua participação é muito importante para nós. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Juntos, podemos continuar explorando e debatendo temas tão importantes e relevantes.